Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer uma aula especial. Nós vamos falar sobre a taxonomia de Bloom. E quando você pensa em taxonomia de Bloom, você já se pergunta o que é isso? O que significa essa palavra taxonomia? Então, taxonomia é uma ciência de classificação, de denominação e organização de um sistema pré-determinado. E a partir daí, desses levantamentos de dados que os pesquisadores definem algumas teorias instrucionais. E como que surgiu essa taxonomia de Bloom? Em 1948, a Associação Norte-Americana de Psicologia solicitou que alguns de seus membros montassem uma força-tarefa para criar uma taxonomia de objetivos de processos educacionais. E o Bloom, ele acabou assumindo a liderança desse projeto, que contava também com vários e outros importantes colaboradores. E o primeiro passo para concluir esse projeto seria a divisão do trabalho de acordo com o domínio específico de desenvolvimento cognitivo, afetivo e psicomotor. E nós podemos resumir as características básicas de cada um desses domínios. Então, o primeiro é o cognitivo, que seria uma aprendizagem intelectual e está relacionado ao aprender, a dominar um conhecimento, aquisição de um novo conhecimento, do desenvolvimento intelectual. E dentro do domínio cognitivo, nós temos o agrupamento dos objetivos em 6 categorias, que são conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. Já o domínio afetivo, que seria ali sentimentos, posturas, valores, ele envolve categorias ligadas mais ao desenvolvimento da área emocional e afetiva. E as categorias desse domínio são receptividade, resposta, valorização, organização e caracterização. Já o psicomotor, que tem a ver com as habilidades de execução de tarefas, a taxonomia da área psicomotor, ela não foi definida por Bloom e a sua equipe, mas outros pesquisadores o fizeram e definiram as categorias desse domínio em imitação, manipulação, articulação e naturalização. Eu vou disponibilizar 2 artigos e depois vocês poderão estar acessando para saber mais sobre esses 2 domínios, afetivo e psicomotor. Por quê? Os 3 domínios possuindo a sua importância, a gente aqui nessa aula de hoje, a gente vai estar falando sobre o que é mais utilizado, que no caso é o domínio cognitivo. E que para que o aluno ele ascenda a uma nova categoria, é sempre preciso ele ter obtido um desempenho satisfatório na anterior, pois cada uma dessas categorias, ela utiliza capacidades adquiridas em níveis anteriores. Então, aqui para demonstrar para vocês como que as categorias do domínio cognitivo são propostas, como se fosse uma escadinha, em que o nosso aluno, ele vai chegar aqui no primeiro degrau, e a cada conclusão dessa categoria do domínio cognitivo, ele passa para a próxima. Então, seria, como eu falei, o conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese, e a última, a avaliação. Então, agora a gente fazendo o aprofundamento em cada uma dessas categorias, iniciando sobre o conhecimento, que envolve memorização, fatos específicos, padrões e conceitos. Então, assim, a partir do momento que o meu aluno, ele consegue adquirir um conhecimento prévio, por exemplo, a realização das 4 operações básicas, aí sim a gente pode estar partindo para a segunda habilidade, a segunda categoria, que seria a compreensão. A compreensão, ela imprime um significado, ela traduz e interpreta problemas. No caso, assim, por exemplo, ao invés de apenas perguntarmos quanto que é 12 dividido por 3, aí eu já vou criar uma situação problema para resolução desse aluno. Então, ali não vai ser 12 dividido por 3, eu posso criar um problema.
Ah, eu tinha 12 balas e eu quero dividir com 3 pessoas. Quantas balas cada um vai ter? Claro que eu vou fazer uma coisa mais elaborada. Claro que tem que ser também mediante o nível que esse menino está. Enfim, é tudo adequação. E qual que é o objetivo da resolução dos problemas? Para que o aluno ele possa compreender e fazer a aplicação desses conceitos. Prosseguindo aqui, a terceira categoria requerida pela taxonomia de Bloom já é a aplicação, que seria utilização do aprendizado em novas situações. E nessa fase, o aluno, ele adquire um conhecimento maior dentro do que foi proposto. Se ele já adquiriu o conhecimento para a resolução daquelas 4 operações, e se ele já compreendeu o porquê que existem essas operações, nós conseguiremos aplicar problemas diferenciados. E desta forma, nós podemos avançar mais um pouco. E um exemplo é, após o conhecimento adquirido com essas 4 operações básicas, a criança ela já tem autonomia, por exemplo, de fazer uma resolução de uma expressão numérica, né? E mais à frente ela vai aprender uma regra de 3, e ela vai entender o porquê da aplicabilidade disso tudo no seu dia a dia. E passando para a quarta habilidade, para a quarta categoria, que seria a análise, que é mais a estruturação da informação. Quando o aluno chega nesse nível, ele já apresenta condições de estruturação de conhecimento. E ele tem tanta segurança disso que ele até pode repassar esse conhecimento adiante, explicando o porquê de tudo isso. Ou seja, então, eu aprendi, eu apliquei e eu tenho condições de repassar tudo que eu aprendi e apliquei adiante. E agora nós já vamos entrar nos níveis mais avançados, que seria a síntese, que é a criação de novos produtos, estabelecimento de padrões utilizando diferentes fontes, eles já são mais complexos. E assim, através de várias fontes, a gente consegue estruturar situações com os conhecimentos adquiridos ao longo prazo. Então, assim, por exemplo, no caso de um aluno de universidade, nós utilizamos os conhecimentos básicos que vocês já trazem, que são pré-requisitos, né, para o ingresso na universidade, e a partir daí nós vamos consolidar as informações absorvidas e estar criando a nossa própria argumentação. E a sexta e última habilidade é a avaliação, que seria realizar julgamentos com base em evidências internas ou até critérios externos. Então, se eu já adquiri um conhecimento, eu já sei a sua aplicação, eu sei o seu significado, eu já sei sintetizá-lo, talvez também eu possa adquirir o poder de avaliar. E a pessoa que avalia, ela consegue julgar bom ou ruim, o porquê, com base em quais fontes. E que fique claro, gente, que nem sempre todos os conteúdos, em todas as disciplinas que a gente vai ministrar, nós vamos conseguir alcançar todas essas habilidades dentro da taxonomia de Bloom, não, tá? Porém, nós precisamos saber aonde que aquele conhecimento vai levar o aluno para que se gere uma aprendizagem significativa. Só que aí, em 1999, foi iniciado um trabalho da retrospectiva da utilização da taxonomia de Bloom. Então, assim, vários especialistas fizeram essa revisão, tendo em vista que os recursos no campo educacional tiveram uma efetiva evolução. Em 2001, saiu realmente o relatório final dessa revisão. Vocês vão poder estar vendo todo esse material que eu vou estar disponibilizando, esses artigos, são muito interessantes, são pequenos, é uma leitura tranquila, apesar de ser um tema complexo, e eu vou apenas resumir para vocês. E vou apresentar para vocês a nova categorização da taxonomia de Bloom. Essa é a nova categorização. E assim, basicamente, esse é um resumo, tá, gente? Os aspectos verbais, eles foram mantidos, mas a categoria conhecimento, que é a primeira, ela foi renomeada para lembrar.
Compreensão já foi renomeada para entender, e já a aplicação, análise, síntese e avaliação, elas foram alteradas para a forma verbal, aplicar, analisar, sintetizar e criar. E desta forma, elas expressam melhor a ação que se é pretendida. Então, assim, basicamente ficou uma forma mais clara de estar compreendendo as categorias dentro do domínio cognitivo. Então, ó, a comparação aqui, uma ao lado da outra, as alterações que eu falei, né, o conhecimento com o lembrar, a compreensão para o entender. Aqui mantiveram a análise e aplicação, que é agora aplicar e analisar, e a síntese, sintetizar, e no caso a avaliação passou para o criar. E aqui no nosso material, no quadro 3, a gente pode ver a estrutura do processo cognitivo revisada, tá? Ela vem aqui com as categorias, no finalzinho, os verbos que podem ser utilizados no gerúndio. Muito interessante esse quadro, e aqui na ordem já correta, as categorias em formas verbais, ok? E um outro documento que eu vou deixar para vocês também, como anexo do nosso material, ele está falando sobre a formulação dos objetivos gerais específicos, porque muito professor tem dificuldade em estabelecer os objetivos de uma aula, por exemplo. E nesse documento também vem as amostras dos verbos da taxonomia de Bloom referente a cada nível. Aí o segundo artigo, isso é um extrato de um artigo, não é ele na íntegra, tá? Inicialmente aqui vem os níveis dentro da taxonomia, a definição e aqui a amostra de verbos. Isso nos ajuda demais a estar fazendo essas definições, a estar conduzindo para uma forma mais interessante de avaliação, a estar formulando melhor essas avaliações para os nossos alunos. E aqui embaixo, vem falando de cada domínio, como que as suas categorias vêm com dificuldades crescentes. Aqui fala um pouquinho do domínio afetivo, que nós não aprofundamos, e bem como o domínio psicomotor. E aqui vem realmente falando dos objetivos gerais. Vem demonstrando com ações de curso de engenharia ou informática, se não me engano, mas dá para a gente ter uma noção muito esclarecedora de como está formulando os objetivos gerais e os objetivos específicos dentro de uma ação que a gente vai fazer. Então é isso, pessoal, um resuminho da taxonomia de Bloom. Eu espero ter colaborado para que vocês possam utilizar esse conhecimento na formulação de suas ações, na formulação das suas avaliações. Eu acho que vai ajudar, porque a partir do momento que você tem determinado um objetivo a que você quer chegar com aquele seu aluno, tudo fica mais claro. E a taxonomia de Bloom vem para nos mostrar qual o caminho que nós devemos seguir para a determinação desses objetivos e dessas metas, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato e estarei à disposição para estar ajudando vocês, ok? Um forte abraço e até a próxima aula.